Camila nunca imaginou que 200 mil reais pudessem comprar 6 meses da sua vida, mas também nunca imaginou que 6 meses pudessem mudar uma vida inteira. Ela só queria salvar a mãe. Ele só queria manter as aparências. Nenhum dos dois planejou se apaixonar de verdade. Mas o coração tem dessas coisas. Não lê contratos, não respeita cláusulas e definitivamente não pede permissão antes de sentir. Acomodem-se e vamos à história, pois o romance está no ar. O corredor do Hospital São Camilo cheirava a desinfetante e cansaço acumulado. Camila Ferreira arrastava os pés no 14º plantão seguido, os olhos castanhos claros ardendo de sono, o rabo de cavalo desmanchando depois de 12 horas corridas. 29 anos, corpo esguio de quem esquecia de comer direito, mãos calejadas de tanto cuidar dos outros e esquecer de cuidar de si mesma. Ela tinha aquele jeito quieto de quem aprendeu cedo que ninguém ia salvá-la. Então, melhor se virar sozinha. Não acreditava mais em contos de fada, mas também não tinha perdido totalmente a capacidade de sentir. Só aprendeu a trancar isso muito bem guardado, num canto do peito onde não incomodasse. Estava checando a medicação de um paciente quando a enfermeira-chefe apareceu na porta do quarto, expressão estranha no rosto. Camila, tem alguém te esperando na recepção, disse, e havia algo no tom que fez o estômago dela revirar. Disse que é urgente. Camila desceu as escadas porque não tinha paciência para esperar elevador, o coração já acelerado sem saber por quê. Quando chegou na recepção, viu uma mulher de uns 60 anos, elegante demais para aquele lugar. Tailleur cinza caro, cabelos grisalhos presos num coque impecável, postura ereta de quem nasceu em berço de ouro. Os olhos dela encontraram os de Camila, e algo se acendeu ali, uma avaliação rápida e certeira. Camila Ferreira? A voz era educada, mas firme, acostumada a ser obedecida. Sou eu. Posso ajudar? Camila cruzou os braços, instinto de defesa ativado. Gente assim não aparecia no São Camilo sem motivo. Helena Vasconcelos, podemos conversar em particular? 10 minutos depois, estavam sentadas numa sala de reuniões vazia. Helena foi direto ao ponto, porque mulheres como ela não perdiam tempo com rodeios. Explicou que era tia de Lucas Almeida Vasconcelos, CEO da Vasconcelos Investimentos, homem poderoso, influente, rico e completamente incapaz de manter uma imagem pública minimamente humana. Investidores internacionais estão recuando porque acham meu sobrinho frio demais, calculista demais. Querem ver o homem por trás do empresário. Precisam acreditar que ele tem coração. Camila franziu a testa. E o que eu tenho a ver com isso? Helena sorriu, mas era um sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Você precisa de dinheiro. Sua mãe precisa de cirurgia que o plano negou. Eu sei tudo sobre você, Camila. Sou uma mulher de recursos. Abriu a bolsa cara e colocou uma pasta sobre a mesa. 200 mil reais por 6 meses do seu tempo. Você será a namorada dedicada do Lucas. Eventos, jantares, viagens, tudo documentado, tudo convincente. O mundo de Camila parou de girar. 200 mil. A cirurgia da mãe custava 150. Sobraria para pagar dívidas, para respirar. Você está me pedindo para fingir que amo seu sobrinho? Estou te oferecendo uma solução profissional para um problema mútuo. Contrato formal, advogados, cláusulas de confidencialidade. Nada sexual é exigido. Apenas uma performance convincente. Helena empurrou a pasta. Leia, pense, mas sua mãe não tem muito tempo. Camila pegou a pasta com mãos trêmulas. Aquilo era loucura, era errado, era absurdo, mas era também 200 mil reais e a vida da mãe dela. Abriu, leu as primeiras linhas e sentiu o estômago revirar de novo, agora por motivos completamente diferentes. 3 dias depois, Camila estava parada, em frente a um prédio espelhado no Itaim Bibi, olhando para cima até a visão ficar turva. Cobertura no último andar. Claro que era cobertura. Gente como Lucas Vasconcelos
não morava em lugares normais. Ela havia assinado o contrato naquela manhã. O dinheiro já estava na conta, a cirurgia da mãe agendada. Agora era só cumprir a parte dela do acordo. Fácil, simples, nada demais. Mentira. As pernas tremiam quando entrou no elevador. A porta da cobertura se abriu antes que ela tocasse a campainha. E ali estava ele, Lucas Almeida Vasconcelos, em carne e osso. E droga, as fotos não faziam justiça. Alto devia ter uns 1,90. Ombros largos que preenchiam a camisa branca impecável. Mangas dobradas nos cotovelos, revelando antebraços fortes. Olhos verdes gelados que a analisaram da cabeça aos pés em 2 segundos. Cabelos pretos ligeiramente bagunçados, como se tivesse passado a mão ali recentemente. Mandíbula marcada, que ficou ainda mais tensa quando os olhares se cruzaram. Bonito de uma forma intimidadora, do tipo que deixava claro que sabia exatamente o efeito que causava. Pontual. Bom, a voz era grave, controlada, sem inflexão. Ele deu um passo para o lado. Entre. Camila entrou num apartamento que parecia saído de revista de arquitetura. Piso de madeira clara, paredes brancas e cinza, móveis minimalistas, vista panorâmica da cidade através de janelas imensas. Tudo limpo, organizado, frio, muito frio. Parecia que ninguém realmente morava ali, apenas existia. Água, café? Lucas foi até a cozinha americana, movimentos precisos. Água tá bom. Camila ficou parada no meio da sala, segurando a bolsa como escudo. Ele serviu água em 2 copos de cristal. Entregou um para ela sem encostar os dedos, mantendo distância segura. Vamos direto ao ponto. Minha tia explicou os termos? Explicou. Então você sabe o que é esperado. Acompanhar-me em eventos corporativos, jantares beneficentes, algumas viagens. Manter aparências de relacionamento estável e feliz. 6 meses, renovação opcional mediante renegociação. Camila tomou um gole de água só para ter o que fazer com as mãos. Você sempre fala assim, como se estivesse lendo termos e condições. Os olhos verdes dele brilharam com algo que podia ser irritação. Assim como robô. Tipo, eu sei que é acordo comercial e tal. Mas se é para fingir amor, eu preciso pelo menos conhecer quem diabos você é de verdade. Senão ninguém vai acreditar. Lucas ficou visivelmente tenso, a mandíbula travando. Você não precisa me conhecer. Só precisa sorrir nos lugares certos e segurar minha mão quando houver fotógrafos. Claro, porque amor de verdade é só isso. Sorrir e segurar mão. Camila cruzou os braços. O cansaço de dias de plantão fazendo a paciência evaporar. Olha, eu aceitei esse acordo maluco porque preciso do dinheiro. Mas não sou atriz profissional. Amor de verdade tem cheiro, tem textura, tem memórias compartilhadas. Se você quer que isso funcione, vai ter que colaborar. Ou investidor nenhum vai engolir essa farsa. O silêncio que se instalou foi denso. Lucas a encarou por longos segundos e Camila viu algo passar por trás daquela máscara gelada. Algo que parecia surpresa. Provavelmente ninguém falava com ele daquele jeito. Você é direta. Não era elogio nem crítica, apenas constatação. Enfermeira de hospital público. A gente não tem tempo para rodeio. Lucas colocou o copo na pia com cuidado calculado. Tudo bem. Proposta. Jantamos juntos uma vez por semana. Conversamos, construímos, narrativa. A palavra saiu com dificuldade, como se machucasse. Narrativa. Camila repetiu, balançando a cabeça. Você é mesmo um caso, sabia? Estou ciente das minhas limitações sociais. Ele voltou a olhar para ela. E dessa vez havia um traço de algo quente ali. Curiosidade, talvez. Mas ao contrário do que aparento, sou capaz de aprender, quando devidamente incentivado. Camila sentiu um calor estranho subir pelo pescoço. O jeito que ele disse aquilo, a forma como os olhos dele demoraram 1 segundo a mais nos dela, não tinha nada de frio. Tá, jantares semanais. Mas tem que ser de verdade, viu? Nada de ficar mexendo no celular ou falando de trabalho o tempo todo.
Acordado. Lucas estendeu a mão, gesto formal. Começamos na sexta, 8 horas. Camila apertou a mão dele e, pela primeira vez, sentiu o toque. Palma quente, firme, dedos longos que seguraram os dela um segundo além do necessário. A pele dele era macia, cuidada, tão diferente das mãos calejadas dela. Quando soltaram, algo ficou vibrando no ar entre eles. Uma eletricidade baixa que nenhum dos dois comentou. Na sexta, então, Camila pegou a bolsa pronta para sair antes que fizesse alguma besteira, tipo reparar demais em como ele era bonito quando não estava com cara de executivo robótico. Camila! A voz dele a deteve na porta. Ela olhou para trás. Oi? Obrigado. Por aceitar. Sei que não é convencional. Foi a primeira coisa genuinamente humana que ele disse. Camila assentiu. Obrigada a você, pela ajuda com minha mãe. E saiu, o coração batendo mais rápido do que deveria. A palma da mão ainda formigando onde ele tocou. As semanas seguintes foram estranhas de um jeito que Camila não esperava. O primeiro jantar foi desastroso. Lucas escolheu restaurante japonês caríssimo na Faria Lima. Chegou 15 minutos atrasado porque reunião esticou e passou metade do tempo respondendo e-mails no celular. Camila comeu em silêncio, irritada, e quando ele finalmente guardou o aparelho e perguntou, está tudo bem? Ela respondeu, tá ótimo. Jantei sozinha num restaurante caro com um homem que claramente tem coisas mais importantes para fazer. Romântico pra caramba. Lucas piscou desconcertado. Eu pedi desculpas pelo atraso. Não é sobre atraso. É sobre você não estar aqui de verdade. Seu corpo tá na cadeira, mas sua cabeça tá na empresa. Camila largou os hash com mais força que o necessário. Olha, se não consegue desligar do trabalho por 2 horas, a gente não vai convencer ninguém de nada. Ele ficou em silêncio processando. Depois suspirou e pela primeira vez parecia cansado de verdade. Você tem razão. Me desculpa. É que eu não sei como fazer isso. Fazer o quê? Estar com alguém sem pensar em produtividade, em agenda, em próximo passo. Lucas passou a mão pelos cabelos, bagunçando o penteado impecável. Toda interação na minha vida tem objetivo. Reunião tem pauta. Conversa tem meta. Isso aqui, não sei qual é a meta. E Camila entendeu. Aquele homem poderoso, rico, influente, não fazia a menor ideia de como simplesmente estar com alguém. A meta é nos conhecermos. Simples assim. Simples, ele repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. O segundo jantar foi melhor. Lucas deixou o celular no carro, chegou no horário e fez perguntas de verdade. Sobre a família dela, sobre como era trabalhar no hospital, sobre o que ela gostava de fazer no tempo livre. Camila respondeu surpresa e revidou. Descobriu que ele acordava às 5 da manhã todos os dias, que odiava café, mas tomava por obrigação, que lia biografias de empresários como hobby. Era metódico, controlado, mas quando falava de trabalho, os olhos acendiam de um jeito que mostrava paixão, escondida ali. No terceiro jantar, em restaurante italiano mais informal que Camila escolheu, eles riram pela primeira vez. Ela contou história absurda de paciente que apareceu no pronto-socorro com um objeto bizarro entalado em lugar inapropriado. Lucas soltou uma gargalhada genuína, som grave que fez algo mexer no estômago dela. Quando percebeu que estava olhando demais para a boca dele, Camila desviou rápido. O primeiro evento público aconteceu 6 semanas depois do início do contrato. Jantar beneficente no Fasano, causa nobre qualquer que gente rica apoiava para limpar consciência. Camila estava nervosa. Lucas mandou o personal stylist no apartamento dela com 3 opções de vestido. Ela escolheu o azul marinho, decote discreto, mas que realçava a pele clara, caimento perfeito. Quando Lucas tocou a campainha para buscá-la, a reação dele foi imediata. Os olhos percorreram o corpo dela de cima a baixo, demorando mais que o profissional, e quando encontraram os olhos dela de novo, estavam mais escuros. Você está linda, a voz saiu rouca. Obrigada, você também está bem. Mentira. Ele estava devastador.
terno preto sob medida, camisa branca, gravata prata, cabelo penteado para trás, mandíbula recém-barbeada. Cheirava a algo amadeirado e caro que fez os joelhos dela amolecerem. No carro, a tensão era palpável. Lucas dirigia focado, mas a mão dele no câmbio ficava perigosamente perto do joelho dela. Camila olhava pela janela, muito consciente de cada movimento, cada respiração. Nervosa? Ele perguntou. Um pouco. Nunca fui boa em fingir. Não precisa fingir muito. Só, seja você mesma. As pessoas vão gostar. Ela olhou para ele, surpresa. Foi quase um elogio, Vasconcelos. Os lábios dele se curvaram num sorriso pequeno. Estou aprendendo. O jantar foi teste de resistência. Lucas colocou a mão na cintura dela para guiá-la entre as mesas. Toque possessivo que fez a pele dela esquentar através do tecido fino. Quando sentaram, ele se inclinou para sussurrar no ouvido dela sobre um dos convidados, e o perfume dela, algo cítrico e suave, invadiu os sentidos dele de um jeito que fez o raciocínio falhar por um segundo. Camila virou o rosto para responder e os lábios deles quase se tocaram, centímetros apenas. Ar ficou denso, respiração dos dois mudou. Lucas se afastou rápido demais, tenso demais. Pegou o copo de vinho e bebeu mais do que pretendia. Camila sentiu a própria pulsação no pescoço, nos pulsos, em lugares que não deveria estar sentindo. Passou o resto da noite evitando olhar diretamente para ele, mas hiperconsciente de cada vez que o braço dele roçava o dela, cada vez que a mão dele encontrava a dela por baixo da mesa, dedos se entrelaçando para manter as aparências, mas demorando tempo demais para soltarem. Quando voltaram para o carro, o silêncio era pesado de tudo que não estava sendo dito. Lucas dirigiu rápido, maxilar travado. Parou em frente ao prédio dela, desligou o motor, ficou olhando para frente. Hoje foi bom, Camila disse só para quebrar o silêncio. Foi. Ele concordou, mas não olhou para ela. Lucas. Ele virou o rosto finalmente. Os olhos verdes estavam escuros, tempestuosos. Sim? O que está acontecendo aqui? Não sei. A honestidade crua na voz dele a desarmou. Mas está ficando complicado. Eu sei. Ficaram se olhando. O ar dentro do carro ficando mais quente, apesar do ar-condicionado ligado. Camila viu quando os olhos dele caíram nos lábios dela. Viu o esforço que fez para não se aproximar. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela pensou que talvez, só talvez, aquilo não fosse só atuação do lado dele também. Eu deveria ir, ela disse, mas não se moveu. Deveria. Ele concordou. Mas a mão dele foi para o rosto dela, dedos roçando a linha da mandíbula num toque tão leve que podia ser imaginação. Camila fechou os olhos, tentando não se inclinar para o toque. Quando abriu, Lucas já estava recuado, mãos no volante, respiração controlada com esforço visível. Boa noite, Camila. Boa noite. Ela saiu do carro, pernas bambas, coração disparado. Quando chegou no apartamento, encostou na porta fechada e deixou o ar sair num suspiro trêmulo. Aquilo era perigoso. Aquilo era um erro esperando para acontecer. Mas, droga, fazia tanto tempo que ela não sentia nada assim. Aquele friozinho no estômago, aquele calor na pele, aquela vontade demais. Lucas, dentro do carro ainda parado em frente ao prédio dela, socou o volante com frustração. Estava perdendo o controle, estava sentindo coisas que não deveria sentir, estava querendo coisas que o contrato não cobria. E o pior, não conseguia parar. Helena ligou no dia seguinte, voz satisfeita demais. As fotos de vocês estão em todos os sites de celebridades. Casalzinho lindo. Os investidores estão adorando. Lucas mal ouviu. Estava na academia do prédio, socando saco de pancadas, como se pudesse socar para fora a confusão que tomava conta da cabeça dele. Ótimo! Ótimo! Só isso? Lucas, está funcionando. O plano está funcionando perfeitamente. Eu sei, tia. Preciso desligar. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pela ligação. Desligou antes que ela perguntasse mais. Voltou a socar o saco, cada golpe tentando apagar a memória do perfume de Camila.
da forma como ela olhou para ele naquele carro, da vontade quase incontrolável que teve de beijá-la até os dois esquecerem o próprio nome. A viagem para Campos do Jordão foi ideia de Helena. 10 dias fora, descanso, fotos românticas, perfeito para o Instagram dele, para os investidores, para consolidar a imagem. Lucas aceitou, porque fazia sentido. Camila aceitou, porque estava no contrato. Nenhum dos dois admitiu que tinha medo do que 10 dias sozinhos poderia fazer com as defesas que estavam cada vez mais frágeis. Chegaram numa tarde de sexta, chalé de madeira no meio de araucárias, isolado, aconchegante. Camila entrou e sentiu o peito apertar. Era lindo, romântico demais, íntimo demais. 2 quartos, mas a dona do chalé assumiu que era casal e preparou só um quarto com cama king size. Eu durmo no sofá, Lucas disse antes que ela falasse qualquer coisa. Não precisa. A cama é grande, a gente é adulto. Ele olhou para ela como se tivesse dito algo em outra língua. Camila, Lucas, a gente consegue dividir cama sem que nada aconteça. Ou você não confia em você mesmo? Ela provocou, mas o coração martelava. Não é questão de confiança. Ele largou a mala, passou a mão pelo cabelo. É questão de não complicar mais do que já tá. Tarde demais para isso, não acha? Eles se encararam. A verdade não dita pairando no ar como névoa. Os primeiros dias foram estratégia de evitação mútua. Lucas trabalhava remotamente o dia inteiro. Calls, reuniões virtuais, planilhas. Camila lia na varanda, caminhava pela propriedade, cozinhava. À noite dividiam a cama como estranhos educados, cada um no seu lado, barreira invisível no meio, até que na quarta noite choveu forte e a energia caiu. Ficaram na sala, lareira crepitando, velas iluminando fracamente, sem internet, sem celular funcionando. Só eles dois e o silêncio que gritava. Por que você precisa trabalhar tanto? Camila perguntou de repente, abraçando os joelhos no sofá. Lucas olhou para ela, surpreso pela pergunta direta. Como assim? Você é dono da empresa, tem dinheiro para viver sem trabalhar até morrer, mas trabalha 16 horas por dia. Por quê? Ele demorou para responder. Ficou olhando para o fogo, a luz dançando no rosto dele, criando sombras. Porque quando eu paro de trabalhar, eu preciso pensar. E eu odeio pensar. Pensar no quê? Em como minha vida é vazia. A confissão saiu crua, sem filtro, talvez porque a escuridão dava coragem. Acordo, trabalho, durmo. Final de semana trabalho mais. Tenho tudo que dinheiro pode comprar e nada que realmente importa. Camila sentiu o peito apertar. Por que você acha que não tem nada que importa? Porque nunca aprendi a ter. Minha família não funciona assim. Amor é moeda de troca. Afeto é fraqueza. Sentimento é arma nas mãos erradas. Lucas virou para olhar para ela. Minha mãe amou meu pai. Ele usou isso para destruir ela. Eu cresci vendo aquilo. Aprendi que demonstrar que você se importa é dar ao outro o poder de te quebrar. Nem todo mundo é como seu pai. Eu sei, mas o medo não liga para a lógica. Camila se aproximou no sofá, diminuindo a distância entre eles. E você tem medo de quê exatamente? Lucas olhou para ela, para o fogo, para ela de novo, de virar ele, de machucar alguém que eu me importo, de sentir e não saber lidar, de querer algo e perder o controle. Controle não é tudo, sabia? Para mim, sempre foi. É o que me mantém funcional. Não, te mantém sozinho. Camila tocou a mão dele, dedos roçando de leve. Tem diferença. Lucas olhou para os dedos dela na mão dele, para o toque simples que mandava corrente elétrica pelo braço. E você? Por que uma mulher como você aceita um acordo desses? Não é só dinheiro. Tem mais. Camila respirou fundo. Porque eu também tenho medo de depender de alguém. Meu último namorado sumiu quando a minha mãe ficou doente. Simplesmente sumiu. Eu aprendi que quando a vida aperta, as pessoas saem de perto, então é melhor nem deixar entrar. Mas você me deixou entrar. Lucas virou a mão, entrelaçando os dedos nos dela. Não era para ser real, era contrato, seguro, controlado.
Ela sorriu triste. Engraçado, né? Os dois tentando controlar o incontrolável. E tá funcionando? Não. Camila admitiu, olhando para baixo, para os dedos entrelaçados. Você? Nem um pouco. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Carregado de verdade, de vulnerabilidade, de algo construindo entre eles que ia muito além de papel assinado. Camila, Lucas chamou baixinho. Ela ergueu os olhos, encontrou os verdes dele e viu fogo ali. Não da lareira, outro tipo de fogo. Isso aqui tá virando real demais. Ele disse, voz rouca. E eu não sei se consigo parar. Então não para. Foi tudo que ele precisou ouvir. Puxou ela para perto, mão na nuca dela, e finalmente, fechou a distância que vinha mantendo por semanas. O beijo foi explosão. Tudo que estava reprimido saindo de uma vez, urgente, desesperado, necessitado. Os lábios dele eram firmes, exigentes, pedindo passagem que ela deu sem hesitar. Camila gemeu baixinho quando a língua dele encontrou a dela, o som fazendo algo selvagem acordar em Lucas. Ele a puxou para o colo dele, as pernas dela envolvendo a cintura dele, corpos finalmente se encaixando como vinham querendo há tanto tempo. As mãos dele desceram pelas costas dela, apertando, puxando para mais perto, enquanto a boca dele deixava os lábios dela para explorar o pescoço, a curva do ombro, cada centímetro de pele exposta. Lucas, ela ofegou, mãos nos cabelos dele puxando. Diz para eu parar. Ele murmurou contra a pele dela, mordendo de leve. Por favor, diz para eu parar, porque eu não vou conseguir se você não pedir. Não para. Camila puxou o rosto dele de volta pro dela, beijou com tudo que tinha. Não para agora. Lucas gemeu. Levantou com ela no colo num movimento fluido, força surpreendente. Caminhou até o quarto, a beijando o tempo todo, tropeçando em móveis, sem se importar. Quando chegaram na cama, ele a deitou com cuidado, corpo dele cobrindo o dela, peso delicioso, proximidade inebriante. Tem certeza? Ele perguntou, olhos procurando os dela na penumbra, mão acariciando o rosto dela. Nunca tive tanta certeza de nada. Camila puxou ele para mais um beijo, e naquela noite, entre lençóis bagunçados e confissões sussurradas, o acordo comercial morreu e nasceu algo que nenhum contrato poderia prever, nenhuma cláusula poderia conter. Eles fizeram amor até a exaustão, devagar e urgente, terno e desesperado, se descobrindo, se entregando, deixando as máscaras caírem completamente. Quando o amanhecer chegou, Camila acordou envolvida nos braços de Lucas, cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater num ritmo tranquilo. Ele ainda dormia, rosto relaxado, barreira finalmente baixa. Ela traçou a linha da mandíbula dele com o dedo, suave para não acordar, e sentiu o peito apertar de uma forma nova. Tinha se apaixonado, completamente, irremediavelmente apaixonado por Lucas Almeida Vasconcelos. E isso apavorava mais do que qualquer coisa já tinha apavorado na vida dela. Lucas abriu os olhos devagar, ainda sonolento. Quando viu ela olhando, sorriu. Não o sorriso calculado de executivo, mas sorriso verdadeiro, quente, só para ela. Bom dia. A voz saiu rouca de sono. Bom dia. Se arrependeu? Ele perguntou baixinho, mão subindo para afastar os cabelos dela do rosto. Não, você? Nunca. Puxou ela para mais perto, beijou a testa, o nariz, os lábios. Melhor decisão que já tomei. Foda-se o contrato. Camila riu contra a boca dele. Foda-se o contrato, repetiu. Passaram o resto da viagem vivendo aquilo que vinha negando. Acordavam abraçados, tomavam café juntos, conversavam de verdade, riam, se beijavam sempre que dava vontade, faziam amor toda noite como se o mundo fosse acabar amanhã. Era intenso, assustador, perfeito. No último dia, antes de voltar para São Paulo, estavam na varanda vendo o pôr do sol. Lucas abraçou ela por trás, queixo apoiado no topo da cabeça dela. A gente precisa conversar sobre o que vai acontecer quando voltarmos, ele disse. Camila sentiu o estômago afundar.
Eu sei. Ainda faltam 3 meses de contrato. Eu sei. Ela repetiu, mas a voz saiu mais fraca. Não quero que seja só contrato. Lucas virou ela para encará-lo. Quero de verdade. Eu e você, sem papel no meio. O coração dela disparou. Lucas, eu sei que é rápido, eu sei que é complicado, mas não consigo mais fingir que isso é só acordo comercial, Camila. Eu me apaixonei por você e tô cansado de fugir disso. As lágrimas vieram antes que ela pudesse segurar. Eu também me apaixonei, mas tenho tanto medo. De quê? De que quando voltar para a vida real isso acabe. De que você perceba que era só bolha. De que eu não caiba no seu mundo. Lucas segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando ela a olhar nos olhos dele. Você já cabe. Faz tempo. E não vai acabar se a gente não deixar. A gente decide o que isso é, Camila. Não o contrato, não o mundo. A gente. Promete que não vai fugir quando ficar difícil? Prometo se você prometer também. Camila sorriu entre as lágrimas. Prometo. Selaram com um beijo longo, profundo, cheio de promessas não ditas. Voltaram para São Paulo diferentes, menos guardados, mais abertos. Nas semanas seguintes, continuaram os eventos públicos, mas agora era real. Os toques eram reais, os olhares eram reais, as risadas eram reais. Lucas começou a sair mais cedo do trabalho para jantar com ela. Camila passou a dormir no apartamento dele mais vezes do que no próprio. Viraram um casal de verdade, sem perceber a transição. Foi bom, foi perfeito. Até que o primeiro ciúme apareceu. Camila precisou voltar ao hospital para alguns plantões. Lucas passou lá para buscar ela no final do turno e viu ela conversando animada com um médico jovem, bonito, que ria demais das piadas dela, que tocou o braço dela 2 vezes em 10 segundos de conversa. Lucas sentiu algo primitivo acordar no peito, algo que não devia sentir, porque confiava nela, mas sentiu mesmo assim. Camila entrou no carro e percebeu a tensão imediatamente. Tudo bem? Sim. Ele respondeu seco demais. Não parece. Quem era aquele cara? Que cara? O médico, que estava rindo das suas piadas como se fosse o comediante do ano. Camila virou para olhar para ele, incrédula. Depois começou a rir. Lucas Almeida Vasconcelos, você tá com ciúmes? Não. Tá sim, admite. Não estou, mas a mandíbula travada entregava tudo. Camila colocou a mão na coxa dele e apertou de leve. Ele é gay, casado, com outro médico do hospital. E mesmo se não fosse, você não tem motivo nenhum para ter ciúmes. Lucas soltou o ar, tenso ainda, mas aliviado. Desculpa, é idiota. Não, é fofo. Ela se inclinou, beijou a bochecha dele. Mas desnecessário. Eu só quero você. Ele segurou a mão dela na dele, entrelaçou os dedos. Eu também só quero você. E não gosto de ver outro cara tocando em você. Possessivo. Quando se trata de você, completamente. 3 semanas depois, numa festa da empresa, uma executiva francesa começou a dar em cima de Lucas descaradamente. Tocava o braço dele, ria alto demais das piadas, se inclinava mostrando o decote, olhava para os olhos dele tempo demais. Camila assistia de longe, segurando a taça de vinho com força suficiente para quebrar. Lucas percebeu. Viu a forma como os olhos dela mudaram, como a postura ficou tensa. Afastou educadamente a francesa, atravessou o salão e foi direto para Camila. Vem comigo. Pegou a mão dela, puxou para fora do salão, para o corredor vazio. Lucas, não precisa... Ele a prensou contra a parede, mãos de cada lado do rosto dela, olhos procurando os dela. Ela não significa nada. Eu sei, mas você estava com ciúmes. Não estava. Mentirosa. Ele beijou ela, urgente, possessivo. Você é a única. A única que eu quero. A única que eu vejo. A única que me faz sentir vivo. Camila derreteu, mãos subindo para o pescoço dele. Você também é o único. Bom, ele voltou a beijar mais devagar agora, saboreando. Porque eu não divido. Nem eu. Voltaram para o salão de mãos dadas, e dessa vez, quando alguém olhava para Lucas, ele deixava claro para quem ele pertencia.
puxava Camila mais perto, beijava o topo da cabeça dela, mantinha a mão na cintura dela, marcando o território de forma sutil, mas definitiva. Os meses foram passando. O contrato de 6 meses chegou ao fim numa terça-feira qualquer. Lucas nem mencionou. Camila também não. Simplesmente continuaram, porque o papel nunca teve importância mesmo. O que tinham era real, crescendo, se aprofundando. Até que numa manhã de quinta-feira, 3 semanas depois do fim oficial do contrato, Camila acordou passando mal. Correu para o banheiro, vomitou, voltou para a cama pálida. Lucas estava se arrumando para o trabalho. Parou ao ver ela. Tá doente? Deve ser algo que comi ontem. Mas não era. No dia seguinte aconteceu de novo. E no outro. No quarto dia, Camila olhou para o calendário e sentiu o mundo parar. Atrasada. 2 semanas atrasada. E ela nunca atrasava. Esperou Lucas sair para o trabalho, correu na farmácia, comprou 3 testes, fez os 3 de uma vez. Ficou olhando os resultados ali no chão do banheiro, tremendo inteira. 3 positivos. Grávida. Ela estava grávida de Lucas. Camila sentou ali no chão frio e chorou. Não sabia se de medo, de alegria, de pânico, de tudo junto. Não era planejado, não fazia parte do acordo. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E agora precisava decidir o que fazer. Passou 2 dias em loop mental. Pensou em abortar, em sumir, em seguir sozinha. Pensou em 1000 cenários onde ela não contava e tocava a vida. Mas, no fundo, sabia que Lucas merecia saber. Merecia a verdade. Mesmo que a verdade pudesse destruir tudo o que construíram. Na sexta, à noite, pediu para jantarem no apartamento dele. Cozinhou, arrumou a mesa, tentou se acalmar e falhou miseravelmente. Quando Lucas chegou, viu o estado dela imediatamente. O que aconteceu? Largou a pasta, caminhou até ela, mãos nos ombros dela. Camila, você está tremendo. O que foi? Preciso te contar uma coisa. O rosto dele ficou sério. Pode falar. Camila respirou fundo, olhou nos olhos verdes dele e soltou. Eu tô grávida. O silêncio que se instalou foi violento. Lucas soltou os ombros dela como se tivesse levado choque. Deu um passo para trás, outro. O rosto ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Você tá... o quê? Grávida. De 8 semanas, mais ou menos. Lucas passou a mão pelo cabelo, começou a andar de um lado para o outro, respiração acelerada, descontrolada. Isso não estava no contrato. As palavras caíram como tijolo no estômago dela. Eu sei, por isso tô te contando. Você tem direito de saber. Direito de saber. Ele repetiu, meio rindo, meio em pânico. Camila, eu não tô pronto para isso. Você acha que eu tô? Ela rebateu, sentindo as lágrimas ameaçarem. Isso não foi planejado, Lucas, mas aconteceu, e eu preciso decidir o que fazer. Ele parou de andar, olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Decidir o quê? Se sigo sozinha, se aborto, se te incluo ou não. Não quero que você aborte. Saiu automático, instintivo. Então o que você quer? Lucas abriu a boca, fechou, passou as mãos pelo rosto. Eu não sei. Preciso de tempo para processar isso. Camila assentiu, engolindo o choro. Tá. Quanto tempo você precisa? Eu... não sei. Alguns dias. Semanas. Eu preciso pensar. Claro. Ela pegou a bolsa, caminhou até a porta com pernas trêmulas. Camila, espera. Não, você quer tempo? Toma quanto precisar. Mas não espera que eu fique aqui enquanto você decide se quer ou não fazer parte disso. Ela abriu a porta, olhou para trás uma última vez. Quando decidir, você sabe onde me encontrar. E saiu, fechando a porta com um clique suave que reverberou pelo apartamento vazio como tiro. Lucas ficou parado ali, sozinho, o silêncio sufocante. Olhou para o jantar que ela tinha preparado, ainda na mesa, frio. Sentou no chão ali mesmo, cabeça entre as mãos, tentando processar. Grávida. Camila estava grávida. Dele. Iam ter um bebê, uma família, algo permanente, real, assustador. E ele fugiu.
como sempre fez quando ficava difícil demais, quando sentia demais. Fugiu. 3 dias se passaram sem contato. Lucas tentou mergulhar no trabalho. Reuniões intermináveis, decisões empresariais, números, planilhas, tudo para não pensar. Mas não funcionava. Via Camila em tudo. O sorriso dela, a risada, o jeito que mordia o lábio quando concentrada, a forma como se encaixava perfeitamente contra ele quando dormiam. No 4º dia, Helena apareceu no escritório dele sem avisar. Entrou batendo porta, viu o estado do sobrinho, barba por fazer, olhos fundos, roupa amarrotada. O que diabos aconteceu com você? Nada, só trabalho. Mentira, você tá parecendo um cadáver. E cadê a Camila? Faz dias que não vejo vocês juntos. Lucas ficou quieto, mas Helena era perspicaz demais. Vocês terminaram? Não foi bem assim. Então foi como? Ele suspirou, cansado demais para mentir. Ela tá grávida. Helena piscou processando. Depois sorriu. E isso é ruim? O quê? Como pode não ser? Não foi planejado. Não era para acontecer. Eu não tô pronto para ser pai. Ninguém nunca tá pronto, Lucas. Você acha que eu estava pronta quando adotei meu filho? Ou que seus pais estavam prontos quando você nasceu? Meus pais são exemplo perfeito de como não criar filho. Exatamente. Você sabe o que não fazer. Já é meio caminho andado. Helena sentou na cadeira em frente à mesa dele. Mas não é sobre estar pronto. É sobre escolher ficar, sobre escolher amar. Você ama a Camila? Sim. Então qual é o problema? Tenho medo de virar meu pai, de machucar ela, de machucar um filho, de não saber como ser o que eles precisam. Helena suspirou, levantou, contornou a mesa, puxou a cadeira dele para virar de frente para ela. Lucas, escuta o que vou te dizer. Você passou a vida inteira fugindo de sentir porque tinha medo de virar seu pai. Mas sabe o que você está fazendo agora? O quê? Virando ele. Seu pai sempre fugiu quando ficava difícil, sempre escolheu medo em vez de amor, e você está fazendo exatamente a mesma coisa. As palavras acertaram como soco no estômago. Lucas sentiu náusea. A Camila te ama. Você ama ela. Vocês vão ter um filho e você está fugindo, igual ele sempre fez. Helena apertou o ombro dele. Mas você não é ele, Lucas. Você tem escolha. Pode escolher ficar. Pode escolher lutar. Pode escolher ser melhor. Lucas sentiu os olhos arderem. E se eu não souber como? Então você aprende, com ela, juntos. Helena beijou a testa dele, mas precisa decidir logo. Porque homem que ama de verdade não deixa mulher grávida esperando resposta por dias. Ela saiu, deixando Lucas sozinho com a verdade que vinha evitando. Ele amava Camila, queria ela, queria o bebê, queria família, mas deixou o medo falar mais alto, igual o pai sempre fez. E se não fizesse algo, ia perder tudo. Pegou as chaves do carro, saiu do escritório como furacão. Precisava achá-la, precisava consertar, antes que fosse tarde demais. Chegou no apartamento dela, tocou a campainha, nada. Tocou de novo. Bateu na porta. Camila, Camila, por favor, abre. Eu sei que você tá aí. A porta se abriu, mas não era Camila. Era a mãe dela, mulher de uns 50 e poucos anos, magra demais ainda recuperando da cirurgia. Ela não tá aqui. Onde ela tá? Preciso falar com ela. A mãe dela o olhou com mistura de pena e raiva. Ela se mudou, aceitou emprego em Campinas, foi embora anteontem. O chão desapareceu sob os pés de Lucas. Ela foi embora? Foi. Disse que precisava de novo começo, longe daqui, longe de você. A mãe dela cruzou os braços. Não sei o que você fez, mas minha filha chorou por uma semana. Depois secou as lágrimas e decidiu seguir sozinha, porque é o que ela faz. Segue em frente, mesmo quando o coração está quebrado. Eu preciso do endereço. Telefone. Qualquer coisa. Ela não quer falar com você. Eu sei, mas preciso tentar, por favor. A mãe dela o avaliou por longos segundos. Depois suspirou. Ela vai me matar, mas você parece destruído o suficiente para merecer uma chance. Escreveu o endereço num papel e entregou. Agora vai lá e conserta o que quebrou.
ou juro que eu mesma vou te quebrar. Lucas apertou o papel como se fosse salva-vidas. Obrigado. E saiu correndo. Dirigiu até Campinas como possesso, 2 horas que pareceram 2 eternidades. Quando chegou no endereço, um prédio simples num bairro tranquilo, já era fim de tarde. Subiu as escadas porque tinha muita adrenalina para esperar elevador. Bateu na porta do apartamento dela. Camila abriu e o choque no rosto dela foi total. Ela estava de legging e camiseta larga, cabelo preso bagunçado, barriga já aparecendo discretamente sob o tecido. Nunca tinha parecido tão linda. Lucas, o que você está fazendo aqui? Precisava te ver. Como você achou? Sua mãe. Camila, deixa eu entrar. Por favor. Ela hesitou. Depois abriu espaço. O apartamento era pequeno, mobília básica, mas ela já tinha começado a fazer sentir como lar. Tinha quadros apoiados na parede, esperando para serem pendurados, caixas ainda fechadas, mas também tinha berço desmontado num canto. Lucas olhou para o berço, sentiu o peito apertar. — Por que você está aqui? Camila perguntou, braços cruzados, postura defensiva. — Porque eu sou idiota. Porque eu fui covarde. Porque te machuquei quando você não merecia. Lucas deu um passo na direção dela. E porque eu não consigo viver sem você. Você esperou 1 semana para perceber isso? Eu sei. Não tem desculpa. Mas eu fiquei com medo. Medo de não saber ser pai. Medo de machucar você. Medo de repetir os erros do meu pai. Então fugi, igual ele sempre fez. E só percebi que estava fazendo isso quando minha tia me chamou de covarde. Sua tia tem razão. Eu sei. E me desculpa. Me desculpa por ter te deixado sozinha quando mais precisava de mim. Me desculpa por ter falado sobre contrato quando você me contou da gravidez. Me desculpa por ter sido um completo imbecil. Camila sentiu as lágrimas ameaçarem, mas não ia ceder fácil. Desculpa não resolve tudo, Lucas. Você me destruiu. Achei que a gente tinha construído algo real. E você resumiu a nada na hora que mais importava. Eu sei, e não tem palavra que conserte isso, mas eu te amo, Camila. Te amo mais do que achei que pudesse amar alguém. E amo esse bebê também, mesmo com medo, mesmo sem saber o que fazer. Quero ficar, quero tentar, quero ser o que vocês precisam. Como eu vou acreditar? Como eu vou confiar que você não vai fugir de novo quando ficar difícil? Lucas deu mais um passo, ficou bem na frente dela. Porque eu vim até aqui. Porque te procurei. Porque não vou desistir. E porque olha para mim, Camila, olha direito. Ela olhou, viu os olhos vermelhos dele, a barba por fazer, as roupas amassadas, as mãos tremendo. Eu tô destruído sem você. Passei 1 semana fingindo que conseguia funcionar e não consegui. Não durmo direito, não como direito, não consigo pensar em nada além de você, de como te machuquei, de como te amo, de como quero passar o resto da vida consertando o erro que cometi. As lágrimas de Camila finalmente caíram. Você me machucou demais, eu sei, e vou passar o resto da vida compensando, se você me deixar. Lucas segurou o rosto dela com cuidado, polegares limpando as lágrimas. Deixa eu fazer parte disso. De tudo. Da gravidez, do bebê, da vida. Deixa eu te amar direito, como você merece, como eu devia ter amado desde o início. E se der errado, a gente conserta, juntos. Porque isso aqui, eu e você, é real. Sempre foi, desde muito antes de qualquer contrato. E eu não vou desistir, não vou fugir. Não vou te deixar sozinha nunca mais. Camila fechou os olhos, lágrimas caindo mais forte agora. Lucas a puxou para o abraço apertado e ela deixou. Afundou no peito dele, respirou o cheiro dele que tanto sentiu falta. Deixou chorar tudo que estava guardado. Promete. Ela pediu contra o peito dele. Promete que não vai fugir de novo. Eu prometo, com minha vida, você e esse bebê são meu futuro. Meu tudo, e não vou a lugar nenhum. Camila se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. Eu te amo. Mesmo querendo te odiar, mesmo você sendo idiota, eu te amo. Eu também te amo. Tanto, tanto que assusta. Lucas beijou a testa dela, as bochechas, o nariz.
finalmente os lábios. Beijo molhado de lágrimas, mas cheio de promessa, de recomeço, de verdade. Fica. Camila pediu quando se separaram. Para sempre, Lucas prometeu. E beijou de novo, mais profundo, mais desesperado, saboreando o gosto dela que tinha certeza que nunca mais ia deixar escapar. 3 anos se passaram. A casa em Campinas tinha quintal com balanço, grama sempre precisando cortar, cerca branca que Camila insistiu em ter. Lucas estava no chão da sala brincando com Miguel, menino de 2 anos com olhos verdes, idênticos aos dele, e cabelo castanho bagunçado. O menino ria alto, enquanto o pai fingia ser monstro, perseguindo pelas almofadas espalhadas. Camila apareceu na porta da sala, barriga de 7 meses da segunda gravidez proeminente sob o vestido de verão, sorrindo ao ver os dois. Vocês dois vão quebrar alguma coisa. Nunca! Lucas pegou Miguel no colo, fez voar pela sala até o sofá, só destruindo a casa bem devagarinho. Miguel gargalhou mais, abraçou o pescoço do pai. De novo, papai. De novo. Depois. Agora vai lavar as mãos que a mamãe fez almoço. Tá bom. Miguel saiu correndo para o banheiro, deixando os dois sozinhos. Lucas se levantou, caminhou até Camila, mãos indo direto para a barriga. E como tá minha princesa hoje? Chutando minhas costelas sem parar. Igual o irmão, arteira. Ele se abaixou, beijou a barriga. Calma aí dentro, Helena. Deixa a mamãe respirar. Camila passou a mão pelos cabelos dele, coração transbordando. 3 anos atrás, não imaginava essa vida. Lucas tinha deixado de ser CEO total da empresa, promoveu sócio, abriu filial em Campinas, reduziu carga horária. Participava de tudo, exames, compras de bebê, madrugadas quando Miguel chorava, trocas de fralda, brincadeiras. Tinha se transformado no pai, que jurou que nunca conseguiria ser. Casaram civil e simples 2 meses depois de se reconciliarem. Sem pompa, só amor. Miguel nasceu num dia chuvoso de junho. Lucas chorou mais que Camila na sala de parto. Agora, a segunda vinha chegando, menina que iam chamar Helena em homenagem à tia que tinha começado tudo aquilo. No que você está pensando? Lucas perguntou, levantando e puxando ela para abraço cuidadoso por causa da barriga. Em como a vida muda rápido. 3 anos atrás, eu estava sozinha, trabalhando até morrer, achando que nunca ia ter isso. E agora? Agora eu tenho tudo. Ela beijou ele suave. Obrigada por não ter desistido. Obrigado você por ter me dado segunda chance quando eu não merecia. Miguel voltou correndo, mãos molhadas porque claramente só passou água. Vamos comer! Os 3 foram para a cozinha pequena, mas cheia de vida. Almoçaram juntos, Miguel fazendo bagunça, Lucas limpando sem reclamar, Camila rindo da cena. Depois Miguel foi para o quarto tirar soneca da tarde. Lucas fez Camila deitar também, porque sabia que ela não parava nunca. Deitaram juntos na cama, ela de lado, ele abraçado atrás, mão na barriga sentindo a filha se mexer. Te amo. Ele sussurrou no ouvido dela. Também te amo. Ela respondeu, entrelaçando os dedos nos dele sobre a barriga. Às vezes, ainda não acredito que isso é real, que você é real. Que essa vida é nossa. É real e é para sempre. Para sempre. Lucas beijou o ombro dela, o pescoço, aconchegou mais contra ela. Não existe lugar onde eu prefira estar. Nem eu. Dormiram assim, entrelaçados, seguros, em paz. O contrato que começou tudo tinha sido rasgado fazia tempo. O que assinaram agora era diferente. Promessa de amar nos dias bons e ruins, de ficar quando ficasse difícil, de construir família com amor de verdade. Naquela noite, quando Miguel dormia no quarto dele, abraçado no ursinho, quando Helena chutava suave na barriga de Camila, quando Lucas roncava baixinho com o braço protegendo os dois, a casa era silenciosa, mas cheia, cheia de vida, cheia de amor, cheia de tudo que 200 mil reais nunca poderiam comprar, mas que um contrato absurdo acabou entregando mesmo assim. Porque às vezes,
O amor começa nos lugares mais improváveis, nas propostas mais loucas, nos acordos comerciais que viram sentimento de verdade. E quando isso acontece, quando duas pessoas machucadas decidem se curar juntas, não existe nada mais forte, mais real, mais eterno. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Me conta nos comentários se você acreditaria num amor que começou como contrato. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.